Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos amigos da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as concessões de aposentadorias especiais para trabalhadores de áreas insalubres, né, que subiram 36% em comparação aos períodos de janeiro a setembro de 2020 e 2019. Então, já é possível considerar que a Justiça está acelerando as concessões desse benefício. Porque a aposentadoria especial ela é o benefício previdenciário concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a agentes nocivos que podem causar algum prejuízo à sua integridade física e ao longo do tempo. Então, o trabalhador também precisa exercer sua atividade com exposição a agentes nocivos por um determinado período de tempo. Então, o tempo de contribuição necessário pode ser de 15, 20 ou 25 anos, que antes da reforma não exigia uma idade mínima. Então, e dependia do agente nocivo que o trabalhador foi exposto. Então, exemplo clássico é o trabalhador de mina que se aposenta após 15 anos de atividade. Calma que eu já vou falar da reforma, dos efeitos na aposentadoria especial, né? Os efeitos que ela gerou na aposentadoria. Bom, então os agentes nocivos, eles podem ser divididos em agentes biológicos, agentes químicos ou agentes físicos. É praticamente impossível você conseguir esse benefício diretamente no INSS. Então, por isso, as pessoas acabam procurando a justiça para conseguir a aposentadoria especial. Infelizmente, essa é a história de milhares de brasileiros, né, então, que trabalham anos com atividades altamente nocivas à saúde e têm seu direito à aposentadoria negado na porta de uma agência do INSS. Então, o rigor na análise das provas pelo INSS aumenta o número de pedidos indeferidos que acabam indo parar na justiça. Então, existem decisões recentes de segunda instância e tribunais superiores que têm quebrado barreiras impostas pelo INSS e além das novas regras estabelecidas na reforma da Previdência. Então, nem a pandemia tem afetado o aumento de concessões judiciais. Entre abril e setembro de 2020, quando os postos do INSS fecharam por causa da Covid-19, houve uma alta de 47% na média mensal de concessões de benefício na Justiça. O Poder Judiciário, ele tem melhorado seu índice de produtividade e o motivo é que os processos que antes tramitavam fisicamente, agora eles estão tramitando por meio digital. Se Deus quiser, em 2021, o número de concessões ainda vai continuar alto, se comparado com os anos de 2018 e 2019. E pasmem, a aposentadoria especial só sai no posto cerca de 10% dos casos, então 90% são negados. Um número que é muito pequeno. Então você imagina quantas pessoas tiveram seu sonho de se aposentar adiado por causa do INSS que não faz o seu trabalho de maneira correta. Então, é um absurdo, é um descaso com as pessoas que contribuíram uma vida inteira para levar uma negativa descabida. Então, para a aposentadoria especial, mais comum, é preciso comprovar 25 anos de atividade especial por meio de PPPs, que são e o laudo técnico, né, e 60 anos de idade. E não é mais aceito você pedir aposentadoria especial diretamente na Justiça. O segurado precisa ter a negativa do INSS ou aguardar o prazo estipulado para análise do pedido antes de recorrer judicialmente.
Atualmente, o INSS tem 45 dias para dar uma resposta ao segurado, e a Justiça possui um entendimento diferente do INSS e considera em muitos casos que o INSS não considera. Então, é muito importante você juntar os documentos que comprovem o direito. É possível ainda você apresentar testemunhas como antigos colegas de trabalho. E os processos de aposentadoria destes trabalhadores, apresentando a testemunha vai ficar mais fácil, o juiz vai analisar todas as provas já apresentadas no INSS, mas pode pedir ainda novos documentos e provas judiciais. Então, os documentos mais importantes é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o Laudo de Condições Ambientais de Trabalho, que é o LTCAT, e Carteira de Trabalho. Então, depois que seu processo no INSS e o recurso administrativo na Junta de Recursos terminaram, sem aposentadoria especial ter sido concedida, o próximo passo é você entrar com o processo na Justiça. O segurado, ele não é obrigado a entrar com um recurso administrativo na Junta de Recursos antes do processo judicial. Nos juizados especiais federais, é possível você entrar com um processo e o procedimento ele é mais rápido. No entanto, o valor da causa ele fica limitado a 60 salários mínimos. Tem gente que entra sem advogado, mas precisa saber o que vai pedir na ação, porque depois que o processo está em andamento, você contratar um advogado fica mais complicado. Por quê? Porque o advogado ele vai estar de mãos e pés atados, ele não pode alterar o pedido, dependendo da fase do processo. E no caso do INSS recorrer, aí você vai ter mesmo que contratar um advogado dentro de 10 dias para continuar com o processo. E se você não contratar, você perde o processo e não poderá mais entrar com outra ação judicial baseada nesse mesmo pedido. Então, o trabalhador que comprovar que atingiu as condições para se aposentar com tempo especial, ele pode garantir uma renda mensal maior, mas se o pedido, ainda que o pedido seja feito agora, mas com a legislação em vigor, mas para isso ele precisa ter preenchido exigências da legislação antiga, de 13 de novembro de 2019. A reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, ela trouxe diversas modificações na aposentadoria especial. Foram instituídas 2 regras, uma de transição e uma permanente. Na regra de transição, para quem já estava filiado no regime geral da Previdência Social até a entrada em vigor da reforma, o segurado deve preencher os seguintes requisitos: 66 pontos para atividade especial de 15 anos de contribuição, 76 pontos para atividade especial de 20 anos de tempo de contribuição e, por fim, 86 pontos para atividade especial de 25 anos de tempo de contribuição. Já na regra permanente, para os que se filiaram no sistema após a entrada em vigor da reforma, o segurado ele tem que preencher os seguintes requisitos: 55 anos de idade para atividade especial de 15 anos de tempo de contribuição, 58 anos de idade para atividade especial de 20 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade para atividade especial de 25 anos de tempo de contribuição. Então, imagina você obrigar um médico plantonista a se aposentar após os 60 anos de idade. É muita maldade. A regra do cálculo do salário do benefício, tanto a regra permanente quanto a regra de transição, segue a sistemática da reforma. Outra maldade feita, porque a aposentadoria especial ela deixou de ser automaticamente integral. E após a reforma, ela tem um cálculo que aumenta progressivamente o valor conforme o tempo de contribuição ao INSS. Então, a média salarial passou a considerar todas as contribuições feitas após julho de 94, sem descartar os menores salários, o que também pode reduzir o valor da aposentadoria. Então, agora,
considera a média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição no período base de cálculo, desde 7 de 94. Então, de posse dessa média, aplica-se o coeficiente de 60% da média do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição para as atividades que exigem 20 e 25 anos de contribuição e 15 anos para as atividades que exigem 15 anos de contribuição. Então, é vedada a conversão de tempo especial em comum trabalhado após a entrada em vigor da reforma. Ainda assim, o tempo trabalhado até a data de entrada em vigor da emenda constitucional vai ser possível a conversão, desde que comprove a exposição a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde. Foi reconhecido pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, como um direito de vigilantes, sejam eles armados ou não, a aposentadoria especial. Ela pode beneficiar profissionais de diversas categorias. Então, as regras para o acesso ao benefício, elas podem variar conforme a época do exercício dessa atividade e do momento da aposentadoria. Então, a aposentadoria especial, por insalubridade ou periculosidade, ela é concedida de forma antecipada para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou risco de morte. Até abril de 95, o direito ao benefício ele era garantido pela profissão anotada na carteira de trabalho. Então, bastava a função fosse considerada insalubre. Agora, após 28 de abril de 95, a legislação passou a exigir a comprovação da exposição a agentes nocivos, como ruído elevado, substâncias químicas perigosas ou biológicas que ofereçam risco de contaminação. Então, esses são os motivos para alguns profissionais conseguirem com frequência, sobretudo na justiça, a aposentadoria com tempo especial. Então, enfermeiros e médicos, eles devem comprovar a exposição a agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, por exemplo. Então, com a Covid-19, ficou claro o risco dos profissionais da saúde, o risco que eles correm. Já o metalúrgico, ele pode estar exposto a diversos agentes nocivos, desde químicos, como óleos, a físicos, como ruído. Então, a exposição ao ruído, acima dos limites, ela garante o benefício no INSS, um benefício antecipado. E os motoristas de carga, em geral, eles eram enquadrados por categoria até 95. Atualmente, quem transporta carga inflamável com risco de explosão pode ter o direito reconhecido. O vigilante, em diversas decisões da Justiça, considerou que o trabalho constante com arma de fogo traz risco físico e psicológico ao trabalhador. E, recentemente, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, mesmo sem portar arma de fogo, o vigilante pode ter aposentadoria especial. Então, as profissões que eu vou falar agora, elas podem dar direito ao benefício especial quando comprovadamente resultam em exposição a agentes nocivos. Então, o aeroviário, o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de tinturaria, o bombeiro, o cirurgião, o cortador, o gráfico, o eletricista acima de 250 volts, enfermeiro, médico, engenheiros químicos, metalúrgicos e de minas, estivador, foguista, químicos industriais, gráfico, maquinista de trem, metalúrgico, mineiro de superfície, motorista de ônibus, motorista de caminhão acima de 4.000 toneladas, técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos, técnicos de radioatividade, trabalhadores em extração de petróleo, tratorista, de grande porte, operador de caldeira, operador de raio-x, operador de câmera frigorífica, pescador, perfurador, pintor de pistola, soldador, tintureiro, torneiro mecânico, trabalhador de construção civil, de grandes obras. Então, essa atividade insalubre realizada antes de 28 de abril de 95 é presumida pela profissão. Basta a anotação original na carteira profissional para comprovar o direito.
A atividade insalubre realizada após 28 de abril de 95, ela precisa ser comprovada. Então, essa comprovação é feita por meio de formulários fornecidos pelos empregadores. Então, o formulário utilizado hoje em dia é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E o trabalhador, obrigado a expor a saúde ou a vida em algum tipo de risco, ele é compensado com uma contagem vantajosa do tempo de contribuição ao INSS. E aí, então, o acúmulo de tempo especial pode resultar na concessão da aposentadoria antecipada e ainda com um valor mais elevado. Em novembro de 2019, a reforma da Previdência, ela reduziu as vantagens financeiras, mas ela manteve a antecipação do benefício. Quem recebe aposentadoria especial pode continuar trabalhando? Bom, a Constituição Federal, ela permite o livre exercício da profissão. Entretanto, o Plano de Benefícios da Previdência, a Lei 8213 de 91, ela determina que o recebimento da aposentadoria especial permite continuar trabalhando apenas se houver suspensão do benefício. Bom, em julgamento recente, o STF decidiu que os aposentados que recebem o benefício de aposentadoria especial não podem continuar trabalhando em atividade insalubre e continuar recebendo aposentadoria. Então, o STF julgou ser constitucional a proibição de você continuar recebendo aposentadoria especial se o aposentado permanece trabalhando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentadoria precoce ou outra atividade especial. Então, nas hipóteses em que o segurado solicitar aposentadoria e continuar a exercer trabalho especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive os efeitos financeiros. Efetivado, contudo, seja na via administrativa ou na via judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao trabalho nocivo ou a sua continuidade, cessará o benefício previdenciário. Então, ou seja, adeus aposentadoria. Então, o STF definiu dessa forma a questão porque o objetivo da aposentadoria especial é preservar a saúde do trabalhador, ao afastar ele do trabalho com um tempo menor de contribuição. Então, por esse motivo, a Corte Suprema entendeu que se o trabalhador se aposenta com esse benefício menor, com tempo de contribuição menor, ele deve se afastar das atividades insalubres. Bom, eu estou aposentado como especial. Eu posso continuar trabalhando? Depende. Quem recebe aposentadoria especial não pode exercer atividade que seja insalubre, mas pode exercer qualquer outra atividade comum, inclusive na mesma empresa. Não há proibição do aposentado especial continuar trabalhando e recebendo uma segunda renda, além da aposentadoria, desde que essa atividade não cause danos à saúde e não seja insalubre. Então, o trabalhador, ele pode optar por continuar trabalhando na mesma empresa, se mudar desde que ele mude de função, ou pode trabalhar em outra empresa em função diferente. Ele também pode trabalhar como autônomo ou empreendedor. Bom, recebo aposentadoria especial. Se continuar trabalhando, vou perder meu benefício? Bom, caso você continue exercendo atividade insalubre, o INSS poderá cessar seu benefício e parar de pagar a aposentadoria. Então, exemplo, uma enfermeira aposentada, uma aposentadoria especial, que antes da reforma, a idade média das aposentadorias das enfermeiras girava aí em torno de 50 anos. Então, era muito comum voltar a trabalhar como enfermeira em um hospital. Só que o INSS, ele pode e certamente ele vai cancelar seu benefício. Então, se esse é seu caso, o melhor caminho é você tentar mudar de função na empresa e exercer algum tipo de trabalho que seja atividade comum. Então, dessa forma, o INSS não poderá cancelar seu benefício.
de aposentadoria especial. Se não for possível você alterar a função na empresa, vai ser necessário analisar qual o melhor caminho. Continuar trabalhando e perder a aposentadoria ou continuar aposentado e se desligar da empresa. Caso a opção seja continuar trabalhando, poderá ser requerida outra aposentadoria no momento que o trabalhador deixar de exercer atividade insalubre. Então, é muito importante verificar a sua situação, a situação do seu benefício e se antecipar as ações do INSS, para você não ser surpreendido com a suspensão ou o cancelamento da aposentadoria. Porque o INSS, agora ainda mais com os pentes finos dos benefícios, a pessoa olha o seu CNIS, está vendo que você está trabalhando na mesma empresa ou está trabalhando num hospital. Vai verificar lá, enfermeiro, cancelou seu benefício. E aí você vai fazer o quê? Então, tome cuidado, você precisa analisar. Uma outra questão que eu vejo muito, às vezes a pessoa leva uma negativa, ela tem uma atividade, ela exerceu uma atividade profissional e essa atividade profissional, inclusive está na carteira, o INSS não considerou como especial, isso é muito comum. Então, através de uma ação judicial, você consegue reverter isso, tá? E, assim, na justiça é bem tranquilo, você apresentando todas as provas e tudo mais, é bem tranquilo. O ano passado realmente foi assim, foi até assustador, porque foi bem rápido. Várias ações que eu entrei no ano passado já transitaram. Então, a coisa tá rápida, que às vezes a pessoa entra, depende do valor, claro, o valor de menos de 60 salários mínimos. Quando é mais demorado, aí não tem, infelizmente tem que aguardar. Agora, o que você não pode é se conformar com o não e não fazer nada e deixar quieto e, eu vou trabalhar mais então, porque o INSS falou que eu não tenho direito. Não. Procure um advogado, entre com uma ação, faça tudo direitinho para que você possa antecipar, principalmente nos dias de hoje, que está tão complicado, a pessoa já está com a corda no pescoço, já está difícil o emprego, tem gente que perdeu o emprego. Entre com uma ação, porque você vai poder receber os atrasados. Não, se você não correr atrás do seu direito, ninguém vai bater na sua porta dizendo, olha, você precisa checar essa questão, você precisa verificar. E também é importante você já deixar as coisas arrumadas, já começar a pedir o documento, não deixa tudo para a última hora, porque isso pode acabar atrasando a sua aposentadoria, isso pode acabar fazendo com que você perca tempo na hora de se aposentar. Bom, gente, e quem puder também entrar no meu canal do YouTube, entra lá, se inscreva, deixa o seu like. E aí o tempo está acabando, essas são as minhas dicas de hoje, vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.